Will, vamos começar. E deixe-me te perguntar, em que parte há uma grande divisão na história de Lázaro? Após a morte, essa história tem seu desfecho no sentido de ir para o céu ou para o inferno? Ou ela apoia a ideia de um descanso ou repouso da alma, por falta de um termo melhor? Bem, o descanso ou repouso da alma é um ótimo termo, e é isso que a história de Lázaro apoia, bem como é assim que o resto das escrituras também ensinam. Mas antes de entrarmos neste assunto propriamente dito, vamos falar sobre as diferentes teorias em relação ao estado dos mortos e de onde se originam essas duas diferentes escolas de pensamento. A maioria dos cristãos acredita que a alma está separada do corpo. Assim, na morte, quando o corpo morre, algo tem que acontecer com a alma, porque acredita-se que a própria alma é imortal. Uma crença cristã amplamente difundida é que as almas dos crentes vão diretamente para o céu, enquanto aqueles que estão perdidos vão para o inferno. Aqueles que não são maus o bastante para ir para o inferno, mas ainda não são bons o bastante para ir para o céu, vão para o purgatório, onde depois de sofrerem, eventualmente conseguem ir também para o céu. Então, não é salvação por meio da fé? Na verdade, não seria. A ideia de uma alma imortal vem, na verdade, do pensamento helenístico e que não é apoiado pela Bíblia. Veja, os pais da igreja primitiva, e não estou falando dos apóstolos, eram frequentemente convertidos do paganismo. Eles foram bem educados no pensamento pagão e, por isso, quando se converteram ao cristianismo, trouxeram consigo a mentalidade e as crenças, ou seja, as referências que aprenderam na escola. Essa mentalidade foi moldada pelo filósofo grego Platão. James Strong foi um acadêmico do século XIX, um respeitado estudioso da Bíblia, além de teólogo e professor. Hoje ele é lembrado por ser o criador da concordância bíblica Strong. Ah, ok. Você pode imaginar quanto tempo deve ter levado para definir e categorizar cada palavra hebraica e grega que estão nas escrituras? Ele provavelmente tinha muita paciência. De qualquer forma, como eu disse, ele era um grande estudioso. Eu tenho aqui um comentário bastante revelador que ele fez e gostaria que você o lesse. Você poderia ler isso para nós, por favor? Vejamos o que o temível James Strong tem a dizer sobre a influência da filosofia pagã na igreja primitiva. Tudo bem, diz, abre aspas, no final do primeiro século e durante o segundo, muitos homens eruditos migraram do judaísmo e do paganismo para o cristianismo. Eles trouxeram consigo e as transmitiram para as escolas cristãs de teologia suas ideias e fraseologias platônicas. Strong não é o único, muitos outros estudiosos também viram como a filosofia platônica influenciou o cristianismo primitivo, e um desses estudiosos foi William Inge. Ele foi professor de divindade em Lady Margaret e membro da faculdade denominada Jesus da Universidade de Cambridge, de 1907 a 1911. Em 1911, foi nomeado reitor da Catedral de São Paulo e foi autor de vários livros, entre os quais destaca-se a Filosofia de Plotino. Eu marquei uma citação aqui que gostaria que você lesse. Leia apenas o que está sublinhado. O platonismo faz parte da estrutura vital da teologia cristã. Se as pessoas lessem Plotino, que cooperou para reconciliar o platonismo com as escrituras, compreenderiam melhor a continuidade bastante clara entre a velha cultura e a nova religião, e poderiam perceber a total impossibilidade de extirpar platonismo do cristianismo sem danificar o cristianismo. O Evangelho Galileu, tal como saiu dos lábios de Jesus, sem dúvida, não foi afetado pela filosofia grega, mas o cristianismo primitivo, desde o seu início, foi formado por uma junção de ideias religiosas judaicas e helênicas. Como ele admite, o evangelho genuíno de Yahushua e dos apóstolos estava livre da filosofia pagã. Mas não demorou muito para que essas ideias falsas se infiltrassem no cristianismo apostólico, corrompendo-o dentro do cristianismo católico. A crença em uma alma imortal e na vida após a morte é apenas uma área de crença que foi corrompida. Por outro lado, as Escrituras repetidamente apresentam a morte como um sono. Vamos dar uma olhada em vários textos. Você poderia abrir... Sim, só um segundo. Mas antes de prosseguirmos, há um texto que eu gostaria de citá-lo. É o de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Acho que este é um texto importante para lermos.
Claro, leia-o para nós. Nessa passagem, Paulo está falando sobre Yahweh. Ele está descrevendo e então, no versículo 16, ele diz, abre aspas, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Fecha aspas. Portanto, temos aqui nas Escrituras uma asserção muito clara de que somente Yahweh é imortal. Nós não podemos ser detentores de uma alma imortal quando aqui mesmo afirma explicitamente que somente Yahweh possui a imortalidade. Isso é verdade, esse é um ótimo texto. Obrigado por compartilhá-lo conosco.